Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa história fantástica que nos leva à origem mágica de uma das nossas tradições de Natal preferidas. Tudo através da viagem incrível de um cavaleiro medieval. Pois é, de onde é que vem o costume de enfeitar uma árvore no Natal? A resposta pode estar numa história incrível. Vamos seguir os passos de um cavaleiro numa aventura épica baseada no conto clássico de Sofia de Mello Brynner Andressen, que nos dá uma explicação maravilhosa para tudo isto. Muito bem, então vamos a isso. A nossa história começa há muitos séculos, lá bem no norte da Europa. E o cenário é este. Imaginem um mundo de florestas brancas, completamente silenciosas, cobertas de neve. É aqui que vive o nosso cavaleiro com a sua família e a casa deles é fácil de encontrar. É a que fica junto ao pinheiro mais alto de toda a floresta. E apesar daquele frio todo, a grande alegria do ano era mesmo a noite de Natal. Era uma noite de calor, de luz, de histórias. Era sempre assim um ritual cheio de tradição e conforto. Pelo menos até àquela noite de Natal em que o cavaleiro fez um anúncio que deixou todos de boca aberta. E aqui está ela, uma promessa para os próximos 2 anos. O plano era passar o primeiro Natal na terra onde Cristo nasceu, em Belém. E no Natal seguinte, estar de volta à casa, reunido com a família. Uma promessa é uma promessa. E assim começa a grande viagem. E não era uma viagem qualquer, era uma aventura perigosíssima, numa altura em que viajar era um desafio gigantesco. E ele cumpre mesmo a primeira parte do seu voto. Chega à Terra Santa, visita os lugares sagrados, reza no Calvário, lava o rosto no Rio Jordão e, tal como prometido, passa a véspera de Natal na Gruta de Belém. E ali sente uma paz que nunca tinha sentido antes. Mas o caminho de volta não ia ser tão simples. Depois de uma tempestade terrível no mar, a viagem do cavaleiro tem de fazer um desvio. Um desvio que o leva a uma terra que vai mudar a sua forma de ver o mundo para sempre. A Itália é em pleno Renascimento. Pensem só no choque cultural que isto deve ter sido. Ele sai da sua terra de silêncio e neve e de repente está em Veneza, uma cidade mágica, construída sobre a água, cheia de música e cor por todo o lado. Era um mundo completamente diferente dos seus bosques austeros e das lendas antigas que conhecia. E em Veneza, e depois em Florença, ele ouve histórias que nunca tinha imaginado. Já não eram contos de gnomos ou de reis antigos das suas florestas. Não. Eram histórias sobre a paixão humana, sobre a arte, sobre o gênio, como a fuga de Vanina por uma escada de seda ou a descoberta do jovem pastor Giotto, que desenhava com uma perfeição inacreditável. E depois houve a história mais incrível de todas, a da Divina Comédia de Dante. Falam-lhe de uma viagem épica através do inferno, do purgatório e do paraíso. Uma viagem pela vida depois da morte, que no fundo ensinava as pessoas a detestar o mal e a desejar o bem. Mas a viagem continua cheia de percalços. Uma doença grave deixa-o retido durante meses e ele acaba por perder os últimos barcos que iam para norte naquele ano. Por 2 vezes lhe oferecem uma vida nova ali em Itália, uma vida de riqueza, de conhecimento, mas ele recusa sempre. Porquê? Por causa da promessa que fez à sua família. Quando finalmente consegue chegar a Flandres, o cavaleiro dá de caras com um mundo que não era o do seu passado, nem sequer o do seu presente. Era um vislumbre do futuro, o início da era dos descobrimentos. Ali ele ouve as histórias em primeira mão. Falam-lhe de caravelas portuguesas que andam a explorar a costa da África, de novos povos, novas terras e de riquezas que ele nem conseguia imaginar. Coisas como cofres cheios de pérolas, de ouro e até de pimenta, que na altura valia quase tanto como o ouro. Mas nem todas as histórias são de riqueza. Há uma trágica sobre um marinheiro português e um nativo africano que morreram simplesmente porque não conseguiam entender-se um ao outro. E é nesse momento que um jovem marinheiro diz algo que cala toda a gente. Olhem, o sangue deles é exatamente da mesma cor. Uma verdade profunda no meio daquela agitação toda. E mesmo com uma terceira oferta para se juntar a esta nova era de explorações, o cavaleiro recusa. A sua promessa é mais forte. Monta a cavalo e continua para norte, agora numa autêntica corrida contra o tempo e contra o inverno mais duro de que havia memória. E é na véspera de Natal, quando já está a poucos quilómetros de casa, que o pior acontece. Ele entra na sua floresta, a floresta que conhece desde sempre, mas começa a nevar com tanta força que todos os caminhos desaparecem. De repente, aquele lugar familiar parece estranho, ameaçador. O silêncio é total e ele percebe que está perdido. A escuridão começa a cair, as horas passam e aquele pensamento terrível começa a instalar-se na sua mente. Será que já não vai conseguir chegar a casa? E na escuridão, a floresta parece ganhar vida. Primeiro, vê pequenos pontos vermelhos a brilhar, os olhos dos lobos. Depois, sente a respiração pesada e a sombra de um urso. Parece o fim, mas ele junta as forças que lhe restam e diz em voz alta para os animais: hoje é noite de trégua,
noite de Natal. E por incrível que pareça, as feras afastam-se. Mas o perigo ainda não passou. Gelado, completamente exausto e já sem esperança nenhuma, o seu cavalo para. Simplesmente não consegue dar mais um passo na neve, que já está demasiado alta. Ele acredita mesmo que chegou o seu fim. E então, lembra-se da oração que ouviu em Belém, a oração dos anjos, e reza. E mal acaba a oração, acontece algo. Uma pequena luz começa a aparecer ao longe. Vai crescendo, crescendo, até tomar a forma de um triângulo de luz. A primeira coisa que ele pensa é que deve ser uma fogueira, talvez de outro viajante perdido. Um sinal de que a sua oração foi ouvida. Mas quando se aproxima mais, percebe que não é uma fogueira. E é aqui que a sua jornada de 2 anos atinge o clímax. Aquela luz incrível vem da clareira onde fica a sua própria casa. Era o grande abeto, o pinheiro mais alto da floresta, que estava completamente coberto de luz. A história conta que os anjos do Natal o tinham enfeitado com dezenas e dezenas de estrelinhas para guiar o cavaleiro de volta à casa. No momento de maior desespero, a sua fé e a sua promessa foram recompensadas com um verdadeiro milagre. Então, será que é por isto que todos os anos iluminamos os pinheiros no Natal? Bom, a lenda diz que sim, que a história deste cavaleiro se espalhou e que da sua incrível jornada de fé nasceu esta tradição que todos conhecemos. Uma tradição que, todos os anos, nos lembra da promessa de um homem e da luz que o guiou para casa no meio da escuridão,